Olá, pessoal! Nesse vídeo falaremos de termologia, especificamente diagrama de fases. Este é o mapa mental 5 de 8. O diagrama de fases determina a influência da pressão sobre as mudanças de estado das substâncias. Portanto, para falarmos do diagrama de fases, primeiro, precisamos entender o que é pressão. Pressão é definida como força normal perpendicular a uma determinada área. Visualmente, força normal aplicada a uma área corresponde à pressão. Devemos estender este conceito para a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é todo o peso, a força que a atmosfera faz sobre a área de uma superfície, de um objeto, ou até mesmo do seu corpo. A pressão atmosférica atuando sobre a superfície de um líquido vai permitir que uma coluna desse líquido se estabeleça em uma determinada altura. A pressão atmosférica normal ao nível do mar corresponde a 760 milímetros de Hg, se a substância utilizada for mercúrio. Muito bem. Definido pressão, vamos então ao comportamento das substâncias. O diagrama de fases de uma substância normal é este que você está vendo aqui no quadro. Esta primeira curva corresponde à curva de sublimação. Lembre-se, sublimação é a passagem do estado sólido para o vapor, ou vapor para sólido, sem passar pelo líquido. Essa é a curva de fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. E esta é a curva de vaporização. Passagem do estado líquido para o vapor. Observe que as três curvas são crescentes. O que significa isso? Significa que à medida que aumentamos a pressão, aumenta a temperatura de mudança de estado. Se essa é a curva de sublimação, então essa região corresponde ao sólido, essa região corresponde ao vapor. Passar através desta linha corresponde à sublimação, sólido para vapor, ou ao contrário. A curva de fusão separa o estado sólido do estado líquido. Passar por essa curva significa fundir. Curva de vaporização separa o estado líquido do estado vapor. Passar por essa linha significa vaporizar. Sobre esta linha, nós temos os estados sólido mais vapor. Sobre esta linha, nós temos uma mistura de sólido mais líquido. E sobre esta linha de vaporização, líquido mais vapor. Existem dois pontos importantíssimos neste gráfico. O primeiro ponto, T, é o ponto triplo, que corresponde a uma pressão e uma temperatura, onde eu encontro sólido, líquido e vapor desta mesma substância no mesmo recipiente, em equilíbrio. O ponto crítico, ponto C, corresponde a uma temperatura a partir de onde a substância deixa de se comportar como vapor e passa a se comportar como gás. Como já foi dito, S mais V no gráfico é uma mistura de sólido mais vapor. S mais L no gráfico é uma mistura de sólido mais líquido. E L mais V, uma mistura de líquido mais vapor. Para que você memorize, substâncias que aumentam de volume na fusão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de fusão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Estas observações correspondem à inclinação das curvas. Dissemos anteriormente que curvas inclinadas crescentes indicam aumento de pressão, aumento de temperatura, tanto de fusão quanto de ebulição.
Porém, existem substâncias anômalas, substâncias anormais. Estas substâncias apresentam um gráfico semelhante ao anterior, mas não idêntico. Observe que a curva de sublimação é a mesma. A curva de vaporização é a mesma. Porém, a curva de fusão é oposta. Nas substâncias anormais, a fusão corresponde a uma curva decrescente, que significa dizer que o aumento de pressão diminui a temperatura de mudança de estado. Portanto, memorize, a anormalidade nesta curva corresponde apenas à fusão. As substâncias são anormais apenas quanto à fusão. Não existe anormalidade para a vaporização, nem para a sublimação. Resumidamente, são substâncias que diminuem de volume na fusão. Observe que o aumento de pressão causa uma diminuição na temperatura de fusão. Porém, um aumento de pressão causa um aumento de temperatura de ebulição ou sublimação. Neste caso, continuam valendo o ponto triplo e o ponto crítico. Recordando, triplo é um ponto onde contemos uma pressão e uma temperatura, onde os três estados físicos da substância se encontram em equilíbrio no mesmo recipiente. E o ponto crítico é uma temperatura a partir de onde a substância deixa de se comportar como vapor e passa a se comportar como gás. Muito bem, pessoal, encerramos mais um mapa mental de termologia. Um grande abraço.